Olá, você, salve, salve, como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo? Que beleza, que bom que você está aqui, que bom que você veio participar de mais um conteúdo, de mais uma apresentação de matemática financeira. Hoje vamos trabalhar cálculos de taxas, vamos dar seguimento a essas ideias, a esses conceitos, para taxa nominal e taxa efetiva. São ideias muito importantes, tá bom? Se você for pesquisar esse assunto na internet, nos livros ou na literatura, você vai achar muito material diversificado, muito material um diferente ligeiramente um do outro, tá bom? São conceitos que cada um aborda de uma maneira, aborda de um jeito, notações são muito diferentes, são muito variadas, e eu procurei fazer um apanhado geral no sentido de dar aquela ideia fundamental, aquela ideia principal para você poder trabalhar esses conceitos, tá bom? E futuramente fazer outras pesquisas, outros trabalhos, se você achar necessário se aprofundar, tá bom? Vamos lá então, acompanha então comigo aqui. Vamos definir então o seguinte, vamos começar com taxa nominal. Muito bem, taxa nominal é aquela em que o prazo de capitalização não é o mesmo daquele definido para a taxa de juros. Percebeu? Então vamos ver um exemplo. Olha lá, taxa nominal de juros de 12% ao ano, percebeu? Capitalizada mensalmente, olha só, capitalizada mensalmente. Como é que nós indicamos essa ideia? Da seguinte forma, 12% ao ano, capitalizado mensalmente. Tá bom? O que é que isso significa dizer? Que significa dividir 12% por 12 para obter a taxa de 1% ao mês. Muito bem. Qual é a ideia que está aqui por trás? A ideia é o seguinte, veja bem. Se você não falar nada a respeito dessa capitalização, essa taxa de 12% ao ano, efetivamente ela vai valer 12% durante o período de um ano. Percebeu? Mas note que, olha só, é 12% ao ano capitalizado mensalmente. Isso significa que essa taxa, tá certo? Ela vai ser capitalizada mês a mês. Muito bem. Então qual é a taxa que está implícita nesse contrato, nessa operação? É de 1% ao mês, porque você pega 12%, divide por 12 meses e você vai achar 1% ao mês. Esse 1% ao mês, em termos de taxa equivalente, se você fizer as contas, olha só que interessante. Se você fizer as contas, olha o que você vai encontrar. Você vai encontrar o seguinte, que a taxa equivalente, olha só, de 1% ao mês, ela vai equivaler a 12,68% ao ano. E isso significa que não é aquele 12% que você viu no começo. Então, na verdade, o que acontece aqui? Essa taxa, na verdade, ela esconde um valor maior. Então, normalmente as pessoas quando contratam serviços ou contratam empréstimos em banco ou qualquer financeira, a taxa atrativa, a taxa que ela atrai o cliente vai ser sempre a taxa nominal, a taxa que vai estar nomeada no contrato. Percebeu? E na verdade ela vai pagar um pouquinho maior, como você acabou de ver. Percebeu? Se você prestar atenção, olha só. Agora que nós vamos estabelecer o seguinte, a taxa efetiva, olha só, de juros é aquela apurada durante todo o prazo, sendo formada exponencialmente através dos períodos de capitalização. Então, aquela taxa que você viu antes, em que você tinha o seguinte, 12% capitalizados mensalmente, olha só que interessante, olha o que acontece aqui. Efetivamente, tá certo? Na prática, na realidade, essa taxa é de 12,68% ao ano. Percebeu? Então isso aqui é muito importante, muito interessante se ater para isso, porque normalmente essas taxas nominais elas são apenas aparentes, elas não correspondem à realidade aplicada ao mercado. Percebeu? Então nós temos o seguinte, olha, observe o seguinte, a taxa nominal, apesar de bastante utilizada no mercado, ela não representa uma taxa efetiva e por isso não deve ser usada nos cálculos financeiros, no regime de juros compostos. Muito bem? Perceba que toda taxa nominal, olha lá, traz em seu enunciado uma taxa efetiva implícita ou associada, que é a taxa de juros a ser aplicada em cada período da capitalização. Percebeu? Essa taxa implícita, efetiva implícita, é sempre calculada de forma proporcional. Então, como você viu aqui, olha só, como você viu aqui, nós pegamos 12%, dividimos por 12, que um ano tem 12 meses, nós achamos o valor de 1% ao mês.
muito interessante, né? Agora repare o seguinte, presta atenção. Para definir de uma maneira bem clara para você, só para reforçar as ideias, os juros nominais são aqueles que dizem que nos pagam ou nos cobram. Por exemplo, uma situação no empréstimo pessoal. E os juros efetivos, eles se caracterizam como negócios em que existe a incidência de uma taxa de juros compostos que foram capitalizados a partir de uma taxa de juros simples. Perfeito? Em outras palavras, isso aqui quer dizer o quê? É aquele juro que efetivamente ocorre, tá certo? Aquele juro que efetivamente está sendo pago ou está sendo cobrado de você. Tudo bem? Tendo em vista isso, olha só, vamos olhar esse quadro aqui, olha, taxas efetivas anuais de juros correspondentes a uma taxa nominal de 12% ao ano. Percebeu? Verifique que na situação de capitalização mensal nós temos o que? Um período de capitalização de 12%. A taxa efetiva é de 1%, como você acabou de ver, nós dividimos 12 por 12, resultando em 1% ao mês, percebeu? E essa taxa efetiva anual, nós encontramos o valor de 12,68%. Tá bom? Nós vamos verificar como é que nós fazemos essa conta para esta situação. Tá bom? E aqui nós temos as demais informações que são interessantes também. Tá bom? Então acompanha aqui. A fórmula da taxa efetiva, não se assuste, ela é assim mesmo. Percebeu? Muitos estudos, depois de comparar muito material, muita literatura e muita pesquisa, tá? Eu consegui elaborar uma fórmula como essa aqui. Eu acredito que é a mais simples que tem. No sentido de, se você conseguir aprimorar, assimilar ela de uma maneira bacana e muito legal, com certeza boa parte dos problemas envolvendo taxa efetiva e taxa nominal você vai conseguir, tá certo, resolver e desenvolver com tranquilidade, tá certo? Não vai ser fácil, não vai ser tão fácil de resolver, não vai ser tão imediato, mas se você tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, treinar muito, fazer muitos exercícios, por isso que eu vou deixar uma lista bacana de exercícios lá no meu blog para você praticar, tá bom? E você vai verificar que, se você pegar o jeito, pegar as ideias principais, você vai conseguir trabalhar essas listas, esses exercícios. Muito bem, muito importante para concursos, muito importante para trabalhos acadêmicos e tudo mais. Perceba que, olha só, K e N nós vamos definir como K número de capitalizações e N é o período, é o prazo da operação. A maior dificuldade está em encontrar esses termos aqui, olha só, K e N. Percebeu? Uma vez que você tem a habilidade de desenvolver esses dois conceitos, de procurar o K e N, definir eles direitinho. E aqui é um importante salientar que você vai precisar de entender muito bem sobre calendários, sobre o que é semestre, o que é anual, o que é bimestral, o que é trimestral. Essas relações entre essas unidades de tempo vai ser muito importante para você poder destrinchar essa fórmula, tá bom? Essa é a fórmula da taxa efetiva. Partindo-se desta fórmula, tá certo? Partindo-se dessa fórmula, você pode chegar na da taxa nominal, olha só. É um pouquinho mais complicada, tá certo? Mas se você tiver um pouquinho de paciência e um pouquinho de calma, partindo-se desta fórmula aqui, terceiro, fazendo as manipulações algébricas necessárias, você consegue chegar nessa expressão, tá bom? Mas o mais interessante é você prestar atenção nesta equação aqui. Vamos desenvolver muitos trabalhos, muitas contas, muitos exercícios, tentando trabalhar e tentando destrinchar essa fórmula para você. Perfeito? Vamos trabalhar com lápis e papel, mas também vamos trabalhar com o recurso do Excel e da calculadora HP. Tá bom? Então vamos por partes, vamos trabalhar um assunto por vez, que é para você poder destrinchar, para você poder aprender com muita calma e muito cuidado. Tá bom? Então vamos resolver nossos primeiros exercícios, e você prestando atenção e anotando quando for necessário, você vai compreender melhor esses conceitos. Tá bom? Vamos lá então, vamos pegar os nossos primeiros exercícios aqui. Taxas nominal e taxa efetiva. Muito bem. Um exercício típico de exercício de bancas de exame, de concurso, de provas. Perfeito? Estabelece o seguinte normalmente. Olha lá. Calcule a taxa efetiva ao quadrimestre, percebeu? Olha só que interessante. Correspondente à taxa nominal de 180% com capitalização bimestral. Tá bom? Exercícios, problemas, questões, normalmente requer que você faça o seguinte: passe sempre a adotar esse método. Em primeiro lugar,
procure ler o enunciado, procure entender o que ele está passando de informação, o que ele está passando de dado. E em seguida, faça a coletagem desses dados, perfeito? De acordo com o que o problema lhe fornece. Perfeito? Então a primeira providência que você tem que fazer é destacar quais são os dados importantes para você resolver a sua questão, o seu problema. Percebeu? Em seguida, anotar o que? Uma notação adequada, tá certo? Não importa a letra que você use, desde que você siga ela até o fim do problema, desde que você entenda o que significa ela para você, tá bom? No meu caso aqui eu adoto essa notação, mas se você for procurar na literatura, se você for procurar nos livros, você vai notar que vai encontrar outras notações diferentes. No entanto, a ideia fundamental é a mesma, tá bom? Então, tendo em vista isso, vamos fazer o seguinte: vamos então coletar os dados, vamos pegar as informações que são necessárias para a gente resolver o problema. Então vamos reler de novamente. Calcule a taxa efetiva ao quadrimestre, perfeito, correspondente à taxa nominal de 180% com capitalização bimestral. Então a primeira informação que nós temos que ter aqui é o seguinte: qual é a taxa nominal? A taxa nominal é de 180% ao semestre, olha lá, ao semestre, tá certo? Com capitalização bimestral, tá certo? Vamos colocar aqui, só faltou, vamos colocar aqui ao semestre, tá certo? Com capitalização bimestral. Então, muito bem, a primeira informação é essa. Qual é o pedido do problema? Qual a solução que você precisa arrumar? Taxa efetiva quadrimestral, tá certo? Taxa efetiva quadrimestral, tá certo? Que é o quadrimestre, tá certo? Muito bem, então esta aqui é a informação que nós precisamos buscar, é a informação que nós precisamos calcular. Muito bem, aqui está o quadro bem destacado da nossa fórmula que nós vamos usar. Ela nos diz o seguinte: que a taxa efetiva é igual 1 mais taxa nominal dividido por K, capitalizações, e elevado a N, entre parênteses elevado a N menos 1. Muito bem. Tá bom? Então presta atenção que essa taxa efetiva aqui, olha, é quadrimestral, mas ela poderia ser anual, ela poderia ser semestral, bimestral, tá certo? E até mesmo diária. Então essa fórmula aqui, veja bem, ela se aplica a muitos casos, a muitas situações. Então é muito importante você ter isso em mente, perfeito? E fazer sempre muitos exercícios. A parte de matemática financeira com relação a taxas, ela requer que você faça muitos exercícios. Então vamos lá. Vamos destrinchar essa fórmula com calma. Então, muito bem. A primeira providência que você tem que fazer, perfeito, é calcular, é me definir K e N. Então, K, número de capitalizações, você vai definir da seguinte forma. Olha só, basta apenas você acompanhar esse trecho aqui, essa unidade do seu dado, da sua informação. 180% ao semestre, capitalizado bimestralmente. Isso significa que nós temos duas unidades de tempo aqui, percebeu? Semestre, perfeito, e bimestre. Então você tem que relacionar essas duas. Então olha só, um semestre é igual a 3 bimestres. Percebeu? Lembra que eu falei para você que você precisa ter aquele conceito do que é calendário? Olha só que importante. Então você precisa já preparar uma maneira de trabalhar essas coisas, saber definir bem essas situações, porque isso vai ser muito recorrente nos problemas desse tipo. Perfeito? Semestre, bimestre, quadrimestre. Perfeito? Você vai ter que aprender a relacionar essas unidades de tempo. Perfeito? Muito bem. Então, feito isso, olha só. Um semestre é igual a 3 bimestres. Esse número 3 vai ser o nosso K. Então, K é igual a 3. Tudo bem? Então, já definimos o valor de K. Muito bem. Falta definir o valor de N. E N vai ser definido da seguinte forma. É quadrimestre, não é? Então, você vai ter que relacionar quadrimestre com semestre, como que está aqui. Então, um quadrimestre tem 2 bimestres. Tá bom? Muito bem. Então N vai ser igual a 2. Então esse número representa 2. Então perceba que essa parte aqui, olha só, aqui é muito importante, é muito fundamental você ter isso na cabeça. Você precisa dar um jeito, precisa aprender, precisa assimilar bem essas relações entre bimestre, semestre, quadrimestre, ano e dia. Isso é muito importante, que boa parte desses problemas que você for trabalhar, você vai encontrar exatamente esse tipo de situação. Então é bom, é interessante você já aprimorar
e estudar uma maneira de bem se atualizar com relação a esse tema, percebeu? Quando você for montar a solução desse problema, isso aqui já deve estar bem internalizado em você. Você já tem que estar assimilando bem essas ideias, que boa parte do seu problema vai estar justamente aqui. Determinar o valor de K, determinar o valor de N. Uma vez que você fez isso, uma vez que você conseguiu o trabalho de resolver essa situação, que não é fácil, não é trivial, você vai ver que não é mesmo, é só partir para as contas. Olha só que interessante, é só substituir os valores e agora é problema de matemática simples e elementar. Tá bom? Eu sei que você sabe fazer essa conta aqui, perfeito? Só relembrando que, olha só, é 1 mais 1,80 dividido por 3 ao quadrado menos 1, vai dar 1,56. Vamos fazer a continha com a calculadora para verificar se é isso realmente? Vamos lá, acompanha aqui, vamos lá, pega uma calculadora, qualquer bom Excel tem ela, então vamos lá, vamos praticar agora. Vamos lá, 1 mais 1,80 dividido por 3, então vamos lá, abro parênteses, vamos lá, 1 mais 1,80 dividido por 3, fecho parênteses, tá certo? Vamos elevar agora ao quadrado. Perfeito? Vamos subtrair 1, e o nosso resultado é esse. Perfeito? Você achou o número decimal, tranquilo? Toda vez que você fizer uma conta com taxas, logicamente esse valor tem que ser expresso em quê? 100%, em porcentagem. Então, todo o valor que você tirar no final, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar simplesmente por 100. Então, multiplicando por 100, vamos ver o valor que nós tiramos? 156. Muito bem, 156, o que? Olha só, taxa equivalente quadrimestral é igual a 156% ao quadrimestre. Perfeito? Olha só, por isso, olha só como a anotação ela te ajuda, ela te favorece. Uma vez que você trabalhando a anotação direitinho, você já nunca esquece que a unidade que você tem que tirar no final é ao quadrimestre. Então veja bem, olha só que interessante. Vamos lá, vamos voltar ao problema. Então, um problema como esse, que te fala que 180% ao semestre com capitalização bimestral, a taxa efetiva, a taxa real, tá certo? A taxa que está sendo realmente aplicada é de 156% ao quadrimestre. Perfeito? Bacaninha? Legal essa ideia? Então, só recapitulando brevemente, esse problema que você está vendo, normalmente se resolve simplesmente assim. Colete os dados cuidadosamente, procure estabelecer a relação de tempo para calcular o valor de K, calcular o valor de N, substitui os valores na fórmula e resolva. Parece simples, né? Parece bacana. O único problema é que quando você encontra um problema como esse pela frente, o que acontece dá aquele famoso pânico e você não consegue fazer nada por nada. Então, como eu sempre gosto de dizer, problemas desse tipo que requer muito cuidado, muito detalhe, só tem uma maneira de você trabalhar ele, é sempre fazer muitos exercícios. A prática, tá certo, ajuda muito nessas situações como essa. Tudo bem? Perfeito? Tranquilo? Bom, como sempre eu gosto de fazer, existe sempre uma outra maneira de se resolver esse problema. Olha só, esse aqui é um programinha da HP, tá certo? Que eu vou mostrar para você como é que você resolve com ela usando a calculadora HP. Muito bem. E também usando o recurso do Excel. Perfeito? Muito bem. Então a resposta desse problema é 156% ao quadrimestre. Tranquilo? Vamos pegar o problema 2 agora. Vamos ver o que nós temos de interessante a trabalhar. Olha lá. Calcule a taxa efetiva ao ano. Olha lá. Taxa efetiva ao ano correspondente a uma taxa nominal de 10% ao trimestre. Olha lá. 10% ao trimestre com capitalização semestral. Muito bem, tá certo? Simples assim, 2 linhas praticamente, e você vai ver a dificuldade que tem de se resolver um problema com esse na hora de você colecionar os dados, na hora de você coletar os dados. Perfeito? Mas é importante aquilo que eu falei para você. Normalmente, esses problemas vão vir com outras informações ou outros dados, então você já vai ter que criar essa habilidade da leitura, da interpretação. A interpretação também faz parte do problema. Então vamos à resolução. Primeiro vamos coletar os dados. Taxa nominal. Que taxa nominal é essa? Olha só. 10%. Olha lá. 10% ao trimestre.
com capitalização semestral. Qual é a anotação que você pode usar? 10% ao trimestre com capitalização semestral. Qual é o dado, qual é a informação que você precisa obter? Taxa efetiva anual. Taxa efetiva anual. Muito bem. Aqui está a fórmula novamente destacada que vai ser necessária para a gente trabalhar o problema. Muito bem. Então vamos calcular, vamos determinar K e N. Para determinar K em primeiro lugar, olha só, o que é que você faz? Compare sempre essas unidades, olha só. Trimestre e semestre. Então olha só, qual é a relação que você pode tirar aqui? Um trimestre, olha lá, sempre assim, sempre partindo da unidade. Um trimestre é igual a meio semestre. Tá claro? Perfeito? Não tem complicação nenhuma aqui não é? Um trimestre, 3 meses, tá certo? É metade de um semestre. Muito bem. Portanto, olha só que interessante. K vale meio, olha só. Já não é número inteiro, percebeu? Muito bem. Calculando o valor para N. Olha só outra relação que nós temos que tirar. É ano, não é? Então temos que relacionar ano com semestre. Então, um ano é igual a 2 semestres. Perfeito? Tudo bem? Portanto, N é igual a 2. Percebeu? A sua maior dificuldade vai estar exatamente nesse primeiro passo aqui, olha. Por isso que é muito bom você treinar essas ideias, por isso que é muito bom você desenvolver esses conceitos. K vale meio e N vale 2. Qual o trabalho que você precisa ter agora? Somente e substituir os valores na fórmula, tá certo? Olha só como é bem prático, bem importante. Olha só, substituindo os valores na fórmula, você tem o que? Taxa efetiva anual é igual a 1 mais 0,10 dividido por meio, olha só, K vale meio, elevado ao quadrado, menos 1, e aqui está o resultado, simples assim. Tá bom? Lembrando que essa porcentagem, essa taxa nominal, você tem que escrever na forma unitária, percebeu? Pegue este valor, divida por 100, e olha só que você vai achar 0,10. 0,44, será que é esse valor mesmo? Vamos procurar resolver com a calculadora para verificar se é realmente isso. Muito bem. Abrindo parênteses, vamos escrever 1 mais 0,10, 0,10, percebeu? Vamos dividir por meio, então é 0,5, vamos passar um parênteses, vamos elevar ao quadrado, tá certo? Vamos subtrair 1, tá certo? E o valor que nós tiramos, 0,44. Percebeu? Mas como é uma taxa e se refere-se a porcentagem, vamos multiplicar por 100, simples assim. Vezes 100, 44%. Percebeu? Olha só que importante. A matemática, olha só, é somente isso. Tranquilo, assim você consegue resolver. É interessante até você resolver com lápis e papel. Mas é interessante mais ainda você entender como foi que você me calculou o valor de K e o valor de N. Certo? Estou fazendo questão de destacar muito esse ponto, porque aqui que é importante, aqui é que é interessante. Você repare que qualquer número que você colocar aqui, olha, a tua conta está errada. Você tem que colocar o número, a grandeza certa. Percebeu? Isso aqui é muito importante. Então olha só, aqui está o programinha da HP. Se você for resolver com a maquininha, olha só que interessante, vai já te fornece o resultado imediatamente. Perfeito? Vamos verificar isso numa próxima ocasião. Muito bem. Então a resposta é 44% ao ano. Verifique que, olha só, notação, taxa efetiva anual é igual a 44% ao ano. Tá bom? Muito bem, vamos pegar o próximo problema, problema 3, olha só. Perceba o seguinte, considerando a taxa nominal de 12% ao semestre capitalizado mensalmente, olha como é que eu já estou lendo. Percebeu? Muitas vezes você vai encontrar assim, olha, nos seus problemas, outras vezes vai vir por extenso e você já define, você já estrutura, outras vezes não, já vai vir assim nessa linguagem, então você já tem que estar atento a isso, tem que estar bem habituado a fazer essa leitura. Ao semestre capitalizado mensalmente, calcule a taxa efetiva anual. Tranquilo? Então vamos praticar a resolução. Vamos lá. Taxa nominal. Quem é essa taxa nominal?
taxa que eu acabei de ler, olha só, 12% ao semestre calculado, tá certo? Mensalmente, capitalizado mensalmente. Anotamos então. Qual é a informação que nós precisamos? Taxa efetiva anual. Qual é a taxa efetiva anual? Então, mais uma vez, aqui está o quadro com a equação que vai nos permitir resolver o problema. Perfeito? E vamos calcular, vamos definir o valor de K e N. Muito bem. Para definir, para calcular o valor de K, vamos comparar semestre com mês. Olha só que interessante. Um semestre tem 6 meses. Tem alguma dúvida aqui? Nenhuma, né? Vamos seguir. Determinar o valor para N. N, olha só que interessante. Um ano, olha lá. Um ano tem quantos meses? Um ano tem 12 meses. Valor de N igual a 12. Percebeu? Esse aqui foi mais tranquilo, esse aqui foi mais fácil de se definir. Portanto, olha só a taxa efetiva, olha só que interessante, taxa efetiva de A, 1 mais 0,12 dividido por 6 elevado a 12, menos 1,2682. Em termos de porcentagem, 26,82% ao ano. É a taxa efetiva anual. Tá certo? Vamos só verificar com a calculadora para verificar se as contas batem. Então vamos lá, acompanha aqui comigo mais uma vez. Vamos abrir o parênteses. 1 mais 0,12, 0,12, tá certo? Dividindo por 6. Vamos fechar o parênteses. Vamos elevar esse valor a 12. Tá vendo? Aqui já não dá para fazer na mão, né? Tem que ser calculadora mesmo. Menos 1. Nosso valor. Aqui está. Vamos multiplicar por 100 para tirar já a porcentagem. 26,82% ao ano. Olha só que bacana, olha só que interessante. Percebeu? Então, tranquilo. Esse probleminha não teve grandes dificuldades, né? Simples até de se resolver. Muito bem. Destacando que, olha, se o problema maior vai estar aqui, olha. A menos é claro que você também tem a dificuldade para fazer conta na máquina. Aí ninguém merece, né? Então olha só aqui o programinha para HP. Futuramente nós vamos ver como é que nós vamos resolver. 4.4. Calcule a taxa efetiva anual. Olha lá, tá certo? Taxa efetiva anual. Normalmente sempre se pede isso. De juros correspondente a uma taxa nominal também de 10% ao ano. Só que olha só, capitalizada mensalmente e capitalizada trimestralmente. Então são duas situações que você tem aqui, percebeu? Então são duas contas que nós temos que fazer a partir de uma única taxa. Olha só, é uma taxa nominal de 10% ao ano, capitalizado mensalmente. Perfeito? Então é a taxa efetiva anual, muitas vezes também ela é chamada de TEA, taxa efetiva anual. Alguns livros você vai achar essa denominação. A nossa equação, a nossa fórmula que nós vamos usar está aqui nesse quadro bonito amarelo, tá certo? E vamos reparar o seguinte, esse problema é muito interessante, perceba só, olha só. Olha só as unidades que nós temos aqui para a taxa nominal ao ano, capitalizado mensalmente, e a taxa efetiva é anual. Então, olha, repare que a taxa efetiva anual, olha só, ano e ao ano. Percebeu? Então, essas unidades aqui batem. Interessante. Então, olha o que vai acontecer aqui quando você for definir o valor de K e N. Olha só. Um ano tem 12 meses. Um ano relacionado com mês são 12. Um ano, 12 meses. K vale 12. E aqui, como é anual, que é igual aqui essa unidade, N também vai valer 12. Então, nesse caso, olha só que interessante. Olha só, isso é importante você perceber. Tá bom? 10% ao ano capitalizado mensalmente. Para a taxa efetiva anual, olha só, a unidade é a mesma, portanto K vale 12, N vale 12. Perfeito? Isso é muito importante, muito interessante. Quando você fizer a conta, olha só que interessante, 1 mais 0,10 dividido por 12 elevado a 12 menos 1, você vai encontrar esse valor aqui. Vamos ver se é ele mesmo, vamos praticar então. Vamos pegar a maquininha novamente e vamos lá. Vamos abrir o parênteses e vamos escrever 1 mais 0,10. Vamos dividir por 12.
abrindo um parênteses, vamos elevar a 12, vamos subtrair 1 e vamos multiplicar por 100. Se a gente multiplicar por 100, olha lá, olha, opa, tem um valor negativo aqui, deve ter sido algum probleminha no meio da conta. Vamos lá, deixa eu voltar lá, deixa eu apagar aqui, vamos apagar aqui. Tá vendo? Devo ter digitado alguma coisa errada. Por isso que tá vendo? Na calculadora você precisa prestar atenção também. De novo, vamos lá, José. Mais 0,10. Vamos dividir por 12. Dividimos por 12. Vamos fechar o parênteses, tá certo? Vamos elevar, olha lá, vamos elevar a 12. Elevando a 12. Vamos subtrair 1 e vamos multiplicar esse resultado por 100. Vamos multiplicar o resultado por 100. Muito bem, o que está acontecendo aqui? Muito bem. Novamente estou digitando coisas erradas. Vamos lá, vamos voltar. Vamos lá, abrindo parênteses, 1 mais 0,10, vamos dividir por 12, tá certo? Vamos fechar o parênteses, muito bem, fechamos o parênteses, vamos elevar a 12, menos 1. Ahá, não falei? Muito bem, é só questão de prestar atenção. 10,47%, 10,47% ao ano. Muito bem. Deve ter sido alguma teclinha que eu apertei errada lá e causou esse problema todo. Então você vê que é um problema assim simples, tranquilo, mas que dá um trabalho se você não prestar atenção no que você está fazendo. Entendeu? Olha só, mesmo com calculadora na mão, é sempre interessante você ter outros recursos para poder se apoiar. Tanto é que eu tenho esse recurso aqui. Olha só que interessante, eu tenho ele aqui, olha só, repare aqui, olha, 10% ao ano, capitalizado mensalmente. Perceba que, olha, se você for usar o Excel, olha só que bacana, ó. Tem uma tabelinha aqui que permite você fazer essa conta. Olha só, vou mostrar para você como é que você usa ela. O nosso problema é 10%, então 10% ao ano, capitalizado mensalmente, olha só, 10,47% ao ano, que é a taxa efetiva anual. Percebeu? Olha só que bacana. Eu vou mostrar para você como é que você pode elaborar essa tabela depois. Muito bem, então a maneira de você conferir o resultado. Então minha conta está certa. Eu que estava digitando errado alguma coisa, preciso prestar atenção. Muito bem, então nosso probleminha já foi resolvido. Qual é o outro probleminha que nós temos que resolver? É a mesma taxa, só que olha agora, taxa efetiva trimestral, 10% ao ano, capitalizado mensalmente. A taxa efetiva trimestral que nós vamos calcular, qual vai ser? Então vamos lá, comparando sempre ao ano e mês. Olha lá, um ano tem 12 meses, portanto K vale 12. Um trimestre vale quantos meses? Um trimestre vale 3 meses. Tranquilo, né? Bacana, hein? Então, muito bem. Taxa efetiva trimestral vai ser o quê? 1 mais 0,10 dividido por 12 elevado a 3 menos 1. Muito bem. Só para praticar, para fazer a conta legal, vou treinar novamente. Muito bem, vamos treinar novamente. Treino sempre ajuda. Você nunca erra, e não emburrece e nunca erre também. Muito bem, vamos lá. Abre um parênteses e escreva 1 mais, percebeu? 0,10 dividido por 12. Então 0,10 dividido por 12. Vamos dividir por 12. Fecha o parênteses. Vamos elevar esse valor ao cubo. Vamos subtrair 1 menos 1. Vamos multiplicar por 100. Quando multiplicar por 100,
Não é possível, essa calculadora está errada e eu estou ficando doido. Muito bem, vamos com calma novamente. Vamos lá. Vamos lá, vamos com calma novamente. Vamos apagar os registros. Ué, o que está acontecendo? É eu, um dos dois, é eu ou você. Então vamos lá. Vamos abrir o parênteses. Muito bem. 1 mais 0,10. Vamos dividir por 12. Tá certo? Vamos fechar o parênteses. Fechamos o parênteses. Vamos elevar ao cubo. Vamos tirar 1. E vamos multiplicar por 100. Muito estranho, está dando o mesmo resultado que deu outra vez. Ah, meu Deus do céu, será que é a calculadora ou o calculatriz? Vamos lá de novo, meu Deus do céu. Vamos lá. Essa maquininha está com problema, ou é ela ou eu. Vamos lá de novo. Abrindo parênteses, 1 mais, então vamos lá. 1 mais 0,10. Vou dividir por 12. Até aqui tudo bem, né? Dividir por 12. Fecha o parênteses. Tudo bem, tá lá. Vamos elevar. Olha lá. Vamos elevar essa bodega 3. Vamos tirar 1. E vamos multiplicar por 100. Interessante, o que está acontecendo aqui, meu Deus? Deixa eu pegar outra calculadora, vamos lá, deixa eu pegar outra maquininha aqui, vai. É possível. Será que eu não estou sabendo mais fazer conta com maquininha? Vamos lá, de novo, vamos lá. Até aprender. Vamos abrir o parênteses, tá certo? Tá lá. 1 mais, olha lá, 0,10. 0,10. Vou dividir por 12. Vou dividir por 12, tá certo? Fecho parênteses. Fecho parênteses. Agora eu vou elevar tudo isso a 3. Vou tirar 1. Tirando 1 é igual a isso. Vamos multiplicar por 100. O nosso resultado é, olha lá, 2,52%. 2,52%. O que? Olha lá, ao trimestre, tá certo? Taxa efetiva trimestral é igual a 2,52% ao trimestre. Muito bem, muito bem, muito bem. Não sei o que está acontecendo com aquela calculadora, ela está ficando maluca, está pior que o dono. Então, muito bem, aqui estão nossas respostas, tá certo? Só relembrando que olha só que interessante. Tanto numa situação como outra, só que nós precisamos tomar cuidado, nos ater, que é o mais importante. Determinar o valor de K e N adequadamente, de uma forma correta, por isso que precisa ter muito cuidado, muita atenção neste ponto aqui. E em seguida, colocar os valores devidos na fórmula e resolver. A diferença é pegar uma calculadora que funcione, que pelo jeito é uma calculadora que eu tenho aqui não está com problemas ou eu não estou sabendo manuseá-la. Muito bem, esse aqui é interessante no seguinte sentido, olha só, tivemos duas informações. Olha só, taxa efetiva anual, normalmente é o que se pede, tá certo? Então olha só, vamos partir para o outro problema que vai ser exatamente o contrário. Eu vou pedir para você calcular o que? Taxa nominal anual, equivalente à taxa efetiva de 40% para o caso da capitalização mensal. Muito bem, então nesse caso nós vamos usar a fórmula da taxa nominal. Olha só que bacana, olha só que legal. Nesse caso, para você verificar como é que funciona, percebeu? Não precisa decorar ela, basta apenas você ter em mente que a partir desta fórmula que você fazendo manipulações algébricas adequadas, você consegue chegar nesta fórmula também. Muito bem. Então a taxa efetiva que nós temos no problema é 40% ao ano. Eu quero calcular a taxa nominal, veja bem, perfeito? Ao ano, capitalizado mensalmente. Percebeu?
Então, não requer prática, nem tão pouca habilidade. Você vai verificar que essas duas unidades são iguais. Portanto, daqui nós tiramos o seguinte: um ano tem 12 meses. K vale 12, portanto, N também vale 12. Certo? Se a unidade fosse diferente aqui, a gente ia ter que proceder de uma outra maneira. Mas para facilitar nossas continhas, taxa nominal vai ser igual a 1 mais 0,40 elevado a 1 sobre 12 menos 1 vezes 12. É igual a este valor aqui. Muito bem, eu ainda vou insistir em pegar minha calculadora antiga para ver se não tem nenhum problema. Não é possível que tenha. Vamos lá, acompanhe comigo com calma. Bom, precisamos abrir dois parênteses. Muito bem, então vamos lá. 1, 2, muito bem. Aí escrevemos 1 mais 0,40, 0,40. Percebeu? Fecha parênteses. Muito bem, agora precisamos elevar a quem? A 1 sobre 12. Então vamos abrir um parênteses aqui e vamos escrever 1 dividido por 12. Vamos fechar o parênteses aqui. Perfeito? Fechamos o parênteses aqui. Muito bem, vamos subtrair 1, vamos fechar o parênteses e vamos multiplicar essa quantidade toda por 12. Se eu não errei ou se a calculadora não ficou bêbada, vamos multiplicar por 100, é lógico, para ver se realmente bate a conta. Eu acredito que você vai verificar que 34,12% ao ano, capitalizado mensalmente. Bateu a conta, olha só que legal, que bacana. Isso quer dizer que a calculadora está funcionando até segunda ordem, e o valor que nós obtivemos então para a taxa nominal é este aqui. Muito bem, muito legal. Bom, eu espero que você tenha apreciado esse conteúdo, eu espero que você tenha gostado dele, certo? Só vou fazer mais algumas observações no seguinte sentido: são problemas que envolvem taxas nominais efetivas delicados, são problemas que exigem muito trabalho, muita concentração, muito estudo e, acima de tudo, muitos exercícios para resolver, tá bom? Então eu vou deixar lá no meu blog umas listas com exercícios para você praticar, para você estudar e se exercitar muito, tá bom? Habitue-se sempre a trabalhar com essa fórmula e com essas duas ideias aqui. Boa parte dos problemas envolvendo taxas nominais e efetivas você vai conseguir resolver através dessas ideias, tá bom? Logicamente, se você acompanhar a literatura, acompanhar os textos, pesquisar na internet, você vai achar outras informações. Aquelas informações que você achar, aquelas informações que você encontrar, procure ver se você consegue adaptar com essas ideias, tá certo? Tá certo? É sempre bom a gente trabalhar não só com uma fonte, mas com várias fontes de pesquisa, várias fontes de estudo para poder aprender melhor o conteúdo, tá bom? Muito bem, muito legal. Olha só que bacana. Rapidinho a gente resolveu esses problemas, olha só que interessante. Eu espero que você tenha apreciado o conteúdo. Se você tiver um tempinho, eu espero que tenha, dê uma passada neste blog aqui. Lá tem algumas listas de exercícios para você praticar e estudar. Bom, muito obrigado, nos vemos na próxima ocasião.